Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Muito obrigado a todos os senhores que me acompanham aqui no meu canal. Hoje vamos tratar a respeito de prazos no Código de Processo Penal. Comumente, nas provas de concurso público, sempre cai prazos processuais, prazos do Código Penal, prazos do Código de Processo Penal. Hoje eu separei aqui um material para vocês, trazendo aqui sobre prazos no Código de Processo Penal, tá bom? Os prazos no Código de Processo Penal, eles são diferentes dos prazos do Código, do nosso Código do Penal. Os prazos no Código Penal, eles contam-se do dia do começo, do dia do cometimento do crime. Já no Código de Processo Penal, exclui-se aí o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Ele exclui o primeiro e computa-se o último dia, né? Diferente do Código Penal, que conta-se desde o primeiro, né? A partir do dia do crime, claro, do cometimento do crime. Isso é importante até para dirimir alguns conflitos de prazo, principalmente nos casos de infração penal praticados durante crimes permanentes, crimes continuados, né? Muito bem. O primeiro prazo que eu quero trazer aqui para vocês no Código de Processo Penal é o prazo nos casos de crime de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, 15 dias. Lembrando aqui que nós vamos falar dos prazos sem exaurir demais o conteúdo, que aí se eu for falar aqui de todos os prazos, trazendo suas peculiaridades, os momentos exatos, enfim, o vídeo vai ficar muito extenso, muito cansativo, né? Então eu vou trazer apenas o prazo de uma forma taxativa, assim, os prazos, trazer uma pequena explicação, uma situação rápida, mas sem exaurir o tema, tá bem? Então, nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o prazo é de 15 dias, para que o servidor público venha oferecer a sua resposta. Agora, crimes de ação privada contra a propriedade imaterial, né? 30 dias para queixa com fundamento em apreensão e perícia. Toda vez que houver perícia, você sabe que o Código de Processo Penal diz que nos crimes que há vestígio, deve haver o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Nos casos de crimes praticados contra a impropriedade material, o prazo é de 30 dias, não é isso, para que a vítima ofereça queixa com fundamento em perícia. Então, houve perícia? Houve. Ela terá 30 dias a partir da perícia, da conclusão da perícia, ela tem 30 dias para oferecer a queixa, tá bem? E 8 dias se houver prisão em flagrante. Então, o sujeito foi pego em flagrante nos crimes contra a propriedade material. Olha lá, crime pirataria, por exemplo, né? Foi preso em flagrante. Então, o prazo para a vítima oferecer a queixa no juiz, lá em juízo, será de 8 dias. Então, quando não há prisão em flagrante, vai fazer perícia, não houve prisão em flagrante, o prazo será 30 dias, a contar da perícia. Ok? O resultado. Se houver prisão em flagrante, a vítima tem 8 dias para entrar com ação privada, tá bom? Vamos continuando aqui. Nos crimes contra a honra, né? Vocês sabem que nos crimes contra a honra só cabe a exceção da verdade nos crimes de calúnia e difamação. E nos casos de difamação, se o ofendido é funcionário público e a ofensa é em relação ao exercício das suas funções. Então é o seguinte, nos crimes contra a honra, o STF disse que o prazo para exceção da verdade, o que é isso? Exceção da verdade, alguém processa você por crime de calúnia, né? Por crime de calúnia. Então, você fala assim, não,
Eu não estou imputando falsamente crime, né? Eu vou provar o que estou dizendo. Eu vou confirmar o que estou dizendo. Isso aí se chama exceção da verdade ou prova da verdade. Então, nesse caso, o STF disse que você tem 5 dias para fazer isso, né? E aquela pessoa que está lhe acusando, por exemplo, de calúnia, vendo que você praticou calúnia, ela tem 12 dias para contestar essa sua prova da verdade. Então a vítima tem, que está sendo processada por calúnia, ela tem 5 dias para a exceção da verdade e a outra parte tem 12 dias para contestar essa prova da verdade, tá bom? Crimes dolosos contra a vida, né? Aqui nós temos vários prazos interessantes, né? Na primeira fase, vocês sabem que o Tribunal do Júri ele divide-se em 2 fases. A primeira fase é a fase que o réu será pronunciado ou não, a fase da pronúncia ou da impronúncia, né? E a segunda fase é a do plenário, né? Que o réu vai ali para o plenário do júri, com os jurados. Então, na primeira fase do Tribunal do Júri, não é isso? A resposta à acusação são 10 dias. Então, o réu tem 10 dias para oferecer resposta à acusação. Aí depois vem mais alguns prazos ali no Código de Processo Penal. 5 dias para a contra-resposta. 5 dias para o juiz ouvir as partes sobre os documentos apresentados. 10 dias para a inquirição de testemunhas. Ok? Então, ficar atento a isso aí. 10 dias para a inquirição de testemunhas, primeira fase do júri. 10 dias para a resposta à acusação. 5 dias, é isso, para a contra-resposta à acusação. 5 dias para o juiz ouvir as partes a respeito de documentos. Então, os prazos que estão ali são 10 e 5 dias. O único prazo de 10 dias, a priori, é o de resposta à acusação, tá? Muito bem. O que acontece? Nós temos aqui alguns prazos a mais na primeira fase do júri. 20 minutos para alegações orais. Então, está lá na prova aparecer o prazo para alegações orais na primeira fase do júri, 20 minutos. Então, 20 minutos é o prazo lá no Código de Processo Penal. 20 minutos para alegações orais, né? Ambas as partes terão 20 minutos. Prorroga-se por mais 10 minutos. Olha só, 20 minutos para cada parte. Prorroga-se por mais 10 minutos. Tá? Para cada parte terá 20 minutos mais 10. E se houver assistente do MP, estiver um assistente, o prazo será também, ele terá um prazo de 10 minutos, não é isso? 10 minutos, prorrogado por igual período. Então, quer dizer, se você tem lá um assistente do Ministério Público, ele terá 10 minutos, esse prazo também terá que ser estendido às partes, ok? Então, está lá o assistente do Ministério Público, ele tem 10 minutos. Se for dado a ele esse prazo, as partes terão também esse direito de mais 10 minutos. Tá bem? Nos casos complexos, na primeira fase do júri, nos casos complexos, são 5 dias para a apresentação de memoriais. 5 dias para a apresentação de memoriais. E 10 dias para a sentença, ok? Isso aqui, esses dados que eu passei para vocês é da primeira fase do Tribunal do Júri, tá bom? Agora, na segunda fase do Tribunal do Júri, nós temos aqui 5 dias para apresentar rol de testemunhas, não é? 5 dias para apresentar rol de testemunhas. E qual é o tempo, né? Qual é o tempo? 1h30, né, para debates orais. 1h30 para debates orais e 1 hora para réplica e tréplica. Então, as partes terão de Ministério Público, defesa, né,
terão direito a 1h30 para os debates, 1h30, tá? E terão mais 1 hora para réplica e tréplica, tá bom? Esse é o prazo. E para conclusão do procedimento, na segunda fase ali do júri, você tem 90 dias. Então, 90 dias é o prazo para a conclusão de todo o procedimento na segunda fase do tribunal do júri, tá bom? Muito bem. Saindo do tribo dos crimes dolosos contra a vida, nós vamos para a autópsia, né? Como se conhece a autópsia, o Código de Processo Penal diz que tem que se aguardar após a morte no mínimo 6 horas contados do óbito. São 6 horas contados do óbito. Da prisão em flagrante, vamos falar aqui da prisão em flagrante. O prazo para se entregar a nota de culpa ao preso é de 24 horas. Então, o prazo para se entregar a nota de culpa ao preso é 24 horas após a sua prisão. Tranquilo? Agora, prisão preventiva. A prisão preventiva, ela cabe em qualquer fase da investigação policial ou processual. A prisão preventiva só cabe, aliás, a prisão preventiva cabe tanto durante o inquérito como na fase do processo penal, tá bom? Agora, nós tivemos uma mudança com a Lei 13.964 de 2019 a respeito da prisão preventiva, né? A prisão preventiva, até a Lei 13.000, né? Até a Lei 13.964, né, de 2019, ela não tinha prazo. Né? Ela não tinha prazo. Eu estou dizendo que ela não tinha prazo porque agora a Lei 13.000, a nova lei, né? A novel legislação, ela disse que a prisão preventiva agora ela tem que ser avaliada a cada 90 dias. Exatamente, a cada 90 dias ela tem que ser avaliada. O juiz tem que avaliar se revoga a prisão preventiva, não é? O juiz se substitui a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ele tem que avaliar. Antigamente o sujeito ficava lá preso, passava o maior tempo lá, né? Se não tivesse bons advogados, ficava lá por muito tempo aguardando lá o julgamento e muitas vezes, não raras vezes, o preso, né? O processado, ele era inocentado nos autos. Chegava lá a audiência e ele era inocentado. Então, para que se não cometa mais essa injustiça, a cada 90 dias a prisão preventiva tem que ser avaliada. Só um instante. Essa é a disposição trazida pela Lei 13.964 de 2019, tá bom? Muito bem. Só lembrando, uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês é o seguinte: nos casos de prisão em flagrante, eu quero logo me antecipar aqui, possa ser que eu fale mais embaixo um pouco, mas estamos falando aqui de prisão, então nos casos de prisão em flagrante, por exemplo, o inquérito policial deve se concluir no prazo de 10 dias, no caso de prisão em flagrante, ou no caso de sua prisão em flagrante for convertida em preventiva. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora vamos falar sobre a prisão temporária, né? A prisão temporária, prazo é de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Né? Em caso de extrema e comprovada necessidade. Agora, se os crimes previstos na lei de prisão temporária forem também crimes hediondos, ou seja, os crimes, aquele rol que está lá na lei de 7.960, a lei 7.960 de 89, a lei que trata da prisão temporária, se aqueles crimes estiverem também previstos na lei 8.072/90, que é a lei dos crimes hediondos, o prazo da prisão temporária não será de 5 dias. Ele será de 30 dias.
Exatamente, 30 dias, não será de 5 dias, se os crimes previstos na lei de prisão temporária forem também crimes hediondos, tá bom? Vamos seguindo aqui no resumo aqui. Agora, é justamente onde eu estava falando agora há pouco com os senhores, né? O inquérito policial. 10 dias, vamos falar aqui, 10 dias para ser concluído se o indiciado estiver preso, derivado de flagrante, não é isso? Derivado de flagrante, ou sua prisão em flagrante tiver sido convertida em prisão preventiva, né? Ou de 30 dias se ele estiver solto. Com a novel lei, a lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, o juiz das garantias, mediante representação do inquérito policial ou requerimento do Ministério Público, ele pode prorrogar esse prazo de 10 dias, é isso? Se o indiciado estiver preso ou preventivamente, no caso de prisão em flagrante, o juiz das garantias ele pode prorrogar por mais 15 dias, se o investigado estiver preso. Então, pode prorrogar por mais 15 dias. Essa é a nova disposição da lei. Tá? Muito bem, vamos seguindo. Vamos falar aqui dos prazos da denúncia, ok? Denúncia, titular da ação pública é o Ministério Público. E quem faz a denúncia é o promotor de justiça, tá bem? O Ministério Público. 5 dias estando o réu preso. Então, se o réu estiver preso, o prazo para o oferecimento da denúncia é de 5 dias, tá bom? 5 dias. E se ele estiver solto, 15 dias. Solto ou sob fiança, o Ministério Público tem um prazo de 15 dias para oferecer a denúncia. Agora, se o Ministério Público, né? Se o Ministério Público dispensar o inquérito policial, porque o inquérito policial, uma de suas características é a dispensabilidade. O inquérito policial pode ser dispensado se o Ministério Público ele possui elementos, né, para o oferecimento da denúncia, ele dispensa o inquérito policial. Raramente acontece, né? Geralmente a denúncia vem precedida de inquérito policial, mas o inquérito policial ele não é indispensável, ele é dispensável. Quando ele dispensar o inquérito policial, o Ministério Público, esse prazo para oferecimento da denúncia será de 15 dias. 15 dias quando o MP dispensar o inquérito policial, tá bem? Muito bem. Queixa ou representação, né? A queixa ou representação, 6 meses, é isso, 6 meses para o ofendido ou seu representante legal nos crimes de ação privada, ok? E esse prazo conta-se a partir de quando? A partir do dia em que ele tomar conhecimento, ok? Ok? 6 dias a partir do dia que ele tomar conhecimento do fato. Aliás, deixa-me corrigir aqui. 6 meses desde o dia em que ele tomar conhecimento de quem é o autor. De quem é o autor do crime. Tá bom assim? Nos crimes de queixa ou de representação, do dia em que a vítima tomar conhecimento de quem é o autor, ok? Do crime. Tá bom? E esse prazo também de 6 meses conta-se num caso de ação pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública, né? Do dia em que se esgotar o prazo, tá bom? O prazo do Ministério Público. O Ministério Público lá nos crimes de ação pública tem um prazo para oferecer, o Ministério Público tem um prazo para oferecer a ação penal pública, e o Ministério Público não oferece, né? Fica inerte a ação penal. Então, quando o Ministério Público não fizer isso, quando a vítima ou seu representante legal pode entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, quando se esgota o prazo do Ministério Público, tá? Eu resumi aqui: 6 meses para o ofendido ou representante legal admitir a ação privada nos crimes de ação pública,
contados a partir do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, nós acabamos de falar agora há pouco que nos casos de o Ministério Público tem um prazo de 5 dias, se o investigado se o réu estiver preso, 5 dias, e 15 dias se o réu estiver solto, né? E 15 dias no caso que ele dispensar o inquérito policial. Quando ele dispensa, ele tem o prazo de 15 dias. Então, se ele não faz isso, se o Ministério Público não faz isso nesse prazo, aí surge a oportunidade da vítima, o direito da vítima oferecer ação penal privada subsidiária da pública. Então, ela tem, a partir desse prazo, que expirar o prazo do Ministério Público, ela tem 6 meses para fazer isso. Ok? Então, vamos continuando aqui o nosso resumo. E o prazo do habeas corpus, né? O HC? A qualquer momento. Né? O HC, ele é a qualquer momento, desde que seja, né, constatada a agressão ao direito de ir e vir. O HC, ele não tem formalidade. Não tem formalidade, pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá bem? Ação penal perempta, né? Perempção da ação penal, né? 30 dias seguidos da data do recebimento da denúncia, quando o querelante deixa de promover o andamento da ação. Tem outras condições lá também, no Código de Processo Penal, da perempção da ação penal, deixa-se passar 30 dias sem movimentar o andamento da ação, né? Além disso, deixa de apresentar alegações finais, deixa de apresentar o pedido de condenação nas alegações finais. Quando falece o querelante, né? Não comparece ninguém para dar o andamento do processo, não é isso? Não comparece ninguém. E tem outros requisitos da perempção da ação penal lá no Código de Processo Penal. A ação penal, né? Ação penal. A ação penal privada, né? Ação penal privada, 6 meses o prazo para queixa ou representação será contado do dia em que se tiver ciência da autoria. Olha só, sempre nas provas diz que o querelante, né, ele tem, e na ação privada, o querelante ele tem 6 meses, o prazo é decadencial, né? O prazo é decadencial. Aí diz lá, do dia do cometimento do fato, é contado do dia do cometimento da infração. Não é. Esse prazo de 6 meses é contado do dia em que o querelante tomar conhecimento de quem é o autor do fato, tá bem? Não é contado do dia do cometimento do fato, mas do dia que ele tomar ciência da autoria, ok? E nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, esse prazo começa a correr do dia em que terminar o prazo do Ministério Público, né? A denúncia, 5 dias se estiver preso, 15 dias se estiver solto o réu, ou de 15 dias quando o Ministério Público dispensa o inquérito policial. Muito bem. Ação penal pública incondicionada. Aí nós já falamos, 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. E já falamos também 15 dias se o Ministério Público dispensar o inquérito policial. Muito bem. Processo de restauração dos autos originais. Processo de restauração dos autos originais. Né? Citação por edital, com prazo de 10 dias. As diligências são realizadas nos prazos de 20 dias e conclusos para a sentença no prazo de 5 dias. Né? É isso? Exatamente. Extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade. A extinção da punibilidade está lá no nosso Código Penal brasileiro, né?
ela pode ocorrer de ofício ou no prazo de 5 dias para a prova, caso ocorra requerimento das partes, o juiz proferindo decisão no prazo de 5 dias. O perdão, 3 dias contados a partir da aceitação. É isso, 3 dias contados a partir da aceitação, não se manifestando o seu silêncio implicará em aceitação. Ok? 3 dias, tá bom? O prazo para o perdão é de 3 dias. Se em 3 dias a vítima não se manifestar, você vai lá, pede perdão à vítima, ela tem 3 dias para, no caso de perdão, para dizer se aceita ou não. Se a vítima silenciar, né, a respeito do perdão, ela ficar silente, o Código de Processo Penal diz que ela aceitou. Então, extingue aí a punibilidade pelo perdão. Tá bem? Vamos falar aqui agora da citação, né? A citação sempre de forma pessoal, podendo ser por edital ou por hora certa. Por edital, qual o prazo por edital? 15 dias, o prazo por edital, a contar da data da publicação do edital. Ou por hora certa, se o réu se oculta para não ser citado, aí vai seguir o procedimento do Código de Processo Civil. Muito bem. Exame de corpo de delito e perícias complementares e médico legal. 10 dias. Exame de corpo de delito, 10 dias, podendo ser prorrogado em casos excepcionais para apresentação do laudo pericial. Então, exame de corpo de delito e perícias complementares, prazo de 10 dias em casos excepcionais. 10 dias podendo ser prorrogado em casos excepcionais para apresentação do laudo pericial. Tá bom? Muito bem. Fiança. Vamos falar um pouco da fiança, né? Em qualquer fase do processo, antes da sentença, sendo o prazo de 3 dias, em lugares que não puderem ser feitos o pronto depósito. Então, vamos repetir nos casos de fiança, em qualquer fase do processo, antes da sentença, né? Esse prazo pode ser de 3 dias, em lugares que não puderem ser feitos o pronto depósito. Muito bem. Despachos e decisões do juiz singular, né? Primeira instância, tá? Prazo de 10 dias para aprovação de decisão definitiva em juízos simples, singulares. Olha só, vamos repetir. Prazo de 10 dias para aprovação de decisão definitiva em juízes singulares. 5 dias para decisões interlocutórias. 1 dia para despacho de mero expediente. Então, 5 dias as decisões interlocutórias, o prazo é de 5 dias, tá bom? Isso está aqui no Código de Processo Penal. Vamos falar sobre a suspeição do juiz, né? A suspeição do juiz, prazo de 3 dias para mandar autuar a petição em apartado, caso não concorde. Então, o juiz, temos a exceção de impedimento, incompetência e suspeição. No caso de exceção de suspeição do juiz, se ele não concordar, ele tem 3 dias para fazer uma petição em apartado, dizendo que não concorda com a sua suspeição. Então, ele não concordando, o prazo será de 3 dias. Rol de testemunhas deverá ser feita na resposta à acusação. Vamos falar sobre sequestro de bens, né? Se a ação penal não for intentada, o prazo será de 60 dias, contado o prazo da data em que ficar concluída a diligência. Então, esse aqui é o sequestro de bens. Se a ação penal não for intentada, o prazo será de 60 dias,
contado o prazo da data em que ficar concluída a diligência. Vamos para mais um prazo aqui. Vamos falar sobre sentença, né? Sentença. O Ministério Público será intimado da sentença no prazo de 3 dias. Saiu a sentença, o Ministério Público tem que ser intimado em 3 dias, tá bom? Ao querelante ou assistente, caso nenhum dos dois seja encontrado, a intimação será por edital no prazo de 10 dias, ok? Querelante no caso de ação privada, tá? Se a pena for igual a 1 ano ou superior a este período, olha só, se a pena for de no mínimo, não é isso? Se a pena for no mínimo de 1 ano, a intimação será feita no prazo de 90 dias. Então, todas as infrações penais cuja pena for igual, não é isso, ou superior a 1 ano, igual ou superior a 1 ano, a intimação será feita em 90 dias, tá bom? Se a pena imposta for igual a 1 ano, ou não seja superior a este período, ou seja, for até 1 ano, então se ela for igual ou superior a 1 ano, for de no mínimo 1 ano, o prazo será a intimação será feita em 90 dias. Então, toda a pena inferior a 1 ano, prazo para a intimação será de 90 dias. Agora, se a pena imposta for igual ou inferior a 1 ano, até 1 ano, é isso, o período será de 60 dias. Após a sentença cognatória transitada em julgado, a pena pecuniária para efetuar o pagamento do valor de multa ou nomear bens à penhora é de 10 dias. Vamos repetir aqui. Após a sentença cognatória transitada em julgado, a pena pecuniária para efetuar o pagamento da multa ou nomear bens à penhora é de 10 dias. Tá bem? Vamos continuando aqui. E os embargos? Embargo de declaração, o prazo será de 2 dias. A apelação, né? Recursos de apelação. Prazo de 5 dias, a apelação, ou 15 dias a contar do término do prazo do Ministério Público, se for um dos legitimados do artigo 31 do Código de Processo Penal, que é o CAD, né? Razões recursais, prazo de 8 dias. As razões do recurso será de 8 dias. O prazo, vou repetir, para apelação, 5 dias ou 15 dias a contar do término do prazo do Ministério Público. Tá bem? Muito bem. Se for pelo rito da Lei 9099/95, né, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, o prazo para apelação será de 10 dias. Tá? Repito, deixe-me corrigir uma coisa aqui. As razões do recurso é de 8 dias, tá? Recurso de apelação. Agora, se o rito for pela Lei 9099/95, aí as razões do recurso terá o prazo de 10 dias, tá bom? Então, se for na Lei 9099/95, as razões recursais serão feitas no prazo de 10 dias. Vamos para o rese. O rese é o recurso em sentido estrito, tá? O rese, prazo de 5 dias e 10 dias para remeter à instância superior, né? O rese, o recurso em sentido estrito. 2 dias para as razões, e 2 dias para o juiz reformar sua sentença. Então, esse é o prazo do rese, do recurso em sentido estrito. A carta testemunhável, né? A carta testemunhável, o prazo é de 48 horas a partir do despacho que denegou o recurso. 48 horas a partir do despacho que denegou o recurso. 5 dias em caso de rese. Olha só, que coisa interessante a respeito dessa carta testemunhal, né? Prazo de 48 horas
do despacho que denegou o recurso. Então, seu recurso foi negado no processo penal, né? Seu recurso foi denegado. Então, você tem 48 horas para a carta testemunhal. Se for no recurso em sentido estrito, que é o rese, o prazo será de 5 dias. No rese, no recurso em sentido estrito, será de 5 dias. Tá? E no recurso extraordinário, o prazo é bem extenso, 60 dias, né, para a entrega da carta devidamente concluída, tá bom? Muito bem, vamos repetir aqui: carta testemunhável, prazo 48 horas, a partir do despacho que denegou o recurso, 5 dias em caso de rese, ou 60 dias em caso do recurso extraordinário, fará a entrega da carta devidamente conferida. Deixe-me voltar aqui, que é muita coisa para a gente resumir, e deixe-me corrigir aqui uma coisa, tá? Deixe-me corrigir uma coisa aqui. O prazo para a carta testemunhável, você tem um prazo de 48 horas a partir do despacho que denegou o seu recurso, tá bom? Agora, qual é o prazo, né, que o escrivão ou chefe de secretaria, porque a carta testemunhável você vai na secretaria do tribunal, né, o escrivão ou secretário, você faz essa petição ao escrivão ou ao secretário. Então, qual é o prazo para que lhe seja entregue a carta devidamente conferida, né? Aí vem 5 dias em caso de rese, recurso em sentido estrito, né? Ou 60 dias no caso de recurso extraordinário, tá bem? Então, está dirimida aqui a dúvida. Coisas apreendidas, se não forem reclamadas em 90 dias, serão vendidas em leilão. Então, tudo que for apreendido durante a investigação, no processo penal, né, no rito do processo penal, as coisas apreendidas, elas deverão ser reclamadas no prazo de 90 dias. Se em 90 dias não aparecer proprietário, elas serão vendidas em leilão. Tá bem? Coisas apreendidas. Como, por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante com a motocicleta roubada, né? Então, foi roubada a motocicleta. O proprietário vai ter 90 dias para chegar e dizer: olha, isso aí é meu, eu fui roubado, fui assaltado, apresentar documentos, boletim de ocorrência, não é? Reclamar algo que é de sua propriedade. Se não aparece ninguém em 90 dias, o que é que acontece? O juiz vai determinar a venda dos bens apreendidos em leilão, tá bom? Em leilão, tá bem? Vamos lá. Vamos falar sobre a reabilitação. Reabilitação, tá bom? 2 anos da extinção da pena ou do término da execução desta. Então, para que o preso, né, o condenado, venha requerer a sua reabilitação, tá? Ele deve requerer isto: 2 anos da extinção da pena, 2 anos da extinção da pena ou do término da execução desta. E a revisão criminal? A revisão criminal, ela pode ocorrer a qualquer momento, desde que seja após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Mesmo que, para concluir, mesmo que a pessoa já tenha cumprido a pena, e depois que ele cumpre a pena, aí levanta-se provas, informações de que ele não foi o autor do fato. A defesa entra com pedido de revisão criminal. Mas como? Se ele já cumpriu a pena. Por que é importante fazer isso? Porque quando alguém é condenado, né, fica lá os registros, não como reincidente, não como primário. Não como primário. Se ele comete uma infração penal até 5 anos após a extinção da primeira ou do cumprimento, ele é considerado reincidente. Então ele entra com a revisão criminal, né, e aí ele terá o seu nome tirado dos registros públicos. Né? Além disso, com certeza,
ele terá direito a uma indenização. Claro que tem situações no Código de Processo Penal que não admitem a indenização, mas não vamos falar sobre isso agora, tá bom? Então, o vídeo nosso aqui ficou aí 40 minutos, mas esses são os prazos aqui presentes, né, no nosso Código de Processo Penal. Grande abraço e até o próximo conteúdo.